Escola Bíblica para Todos. Estamos na nossa lição de número 6. Culto de EBT, Escola Bíblica para Todos. Estamos na nossa lição de número 6. Já se encontra ali no telão. Lição de número 6. Temos como tema do ano adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Este é o nosso tema anual, adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Automaticamente estamos estudando o livro de Levítico. Também quero estar com muito prazer cumprimentando os amados irmãos internautas, a todos vocês que têm sempre cultuado conosco, que a paz venha reinar sobre sua vida, sobre sua casa e toda a sua família. Vamos dando continuidade. Lição de número 6, como já foi falado, a doutrina do culto levítico. Lição 6, parte A. Texto áureo, já também foi referido pelo nosso diácono Gabriel Ferreira. Texto áureo, todos conseguem ler? Vamos lá participar? Vamos fazer um culto participativo? Vamos lá? Quero recita comigo, todos juntos? 1, 2, 3. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Como já foi falado pelo nosso diácono Gabriel, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Resumindo isso, tudo é do Senhor. Nós somos do Senhor. Tudo que compõe o planeta Terra pertence ao Senhor. Nós vamos aprender bastante coisa nessa verdade prática. Vamos lá? Vamos participar comigo? Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Amém. Vamos novamente. Tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor devem ser consagrados, principalmente nosso ser. Tudo pertence a Deus, ao Senhor, e deve ser consagrado. Algo que nós estamos aprendendo muito no livro de Levítico, sobre a consagração que o Deus, nosso Deus, Ele nos exige, que Ele quer de nós. Sabemos que o povo, a maioria do povo pagão, na altura, eles sacrificavam, eles também tinham a sua forma de sacrificar, só que eles sacrificavam, nós vamos aprender mais à frente, de qualquer maneira, qualquer animais, e para o nosso Deus, o sacrifício não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser verdadeiramente o sacrifício a qual agrade ao Senhor. Nós vemos diversas aulas, principalmente as aulas anteriores, que os filhos de Arão, quando foram levantar, quando foi fazer um fogo estranho para Deus, Deus os consumiu. Porque o Deus a qual nós verdadeiramente adoramos é um Deus zeloso, é um Deus que agrada da perfeição e da excelência do seu povo. Por isso que Deus, em Levítico, nós vamos aprender muito isso, a carta de Levítico aprende muito isso, a verdadeira exigência do Deus a qual nós servimos. Servimos um Deus exigente. Leitura bíblica em classe. Essa leitura já foi lida pelo nosso diácono Jeremias, como ele disse, né, uma leitura bem extensiva. Ela é do capítulo Levítico, capítulo de número 9, ela vai do verso de número 1 ao verso de número 14. É a leitura oficial do culto de EBT, Escola Bíblica para Todos. Objetivo geral. Vamos lá participar? Vamos comigo? 1, 2, 3.
Amém. Como vi falado, o objetivo geral não poderia ser diferente. Tudo pertence ao Senhor. Tudo quanto existe pertence ao Senhor. E ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Eu fiz essas duas ilustrações. A ilustração todos conhecem, o planeta Terra, e tudo que há no planeta Terra pertence ao Senhor. Quer dizer, eu e você, nós pertencemos ao Senhor, mas não somente nós, é tudo. Ainda tem outra imagem ali do lado, o universo, que nós nem sequer damos conta. O universo também pertence ao Deus, e tudo deve ser consagrado. Tudo. O Deus que exige de nós consagração. Por isso estamos no ano de adoração, santidade e serviço. Pulando para os objetivos gerais. Vamos lá? Tá, todo mundo dá para ler, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Os objetivos gerais desta lição são três subtópicos. O primeiro subtópico, que ali se encontra, é saber que a terra é do Senhor. O segundo subtópico, mostrar que os animais e os vegetais são do Senhor. São esses dois subtópicos no qual nós vamos nos deter nesta noite. E o terceiro subtópico, que é compreender que o ser humano é do Senhor. Lembrando uma coisa, que esse terceiro subtópico, ele vai ser dado na lição da parte B. Isso quer dizer o quê? Que esse subtópico, ele vai ser dado terça-feira. É a parte B, que é o terceiro subtópico, que é compreender que o ser humano é do Senhor. Introdução. 3 pontos importantes, ou 3 princípios bíblicos. Primeiro, tudo quanto existe foi criado por Deus. Segundo, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E terceiro, tudo quanto há de ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Terceiro, tudo quanto há de ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Então, temos aqui essas 3 introduções, a qual são verdadeiramente 3 princípios bíblicos. Por isso que nós vemos, desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos sempre ver que tudo foi feito por Ele, e para Ele são todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, e para Ele são todas as coisas. Ponto central. Vamos lá? Consegue ler? 1, 2, 3. Ponto central. Deus é o Criador e somente Ele merece ser adorado. Este é o ponto central. Nós temos como ponto central esse. Sabemos que Deus é o Criador. Nós somos a criação, a criatura que Deus formou. Se Deus é o Criador, o que Ele merece? Ser adorado. Este é o papel de nós, servos de Deus. Merece adoração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao verdadeiro Deus. Nós temos por obrigação de verdadeiramente adorar a esse Deus, porque dele e para ele são todas as coisas. O primeiro subtópico, temos como tema, vamos lá?
Vamos lá? Primeiro subtópico temos como tema: a terra é do Senhor. Nesse primeiro subtópico nós temos nesse primeiro tópico nós temos 3 subtópicos. O primeiro subtópico é esse. Vamos lá? Segundo e terceiro. Esses 3 subtópicos, que é o primeiro tópico, do primeiro subtópico do tópico 1, Deus é o Criador dos céus e da terra. O segundo subtópico, Deus é o libertador de Israel. E o terceiro subtópico, Israel é o templo de Deus. Vemos que Deus é o Criador dos céus e da terra. Isso nós, como crente, temos a plena certeza disso, que Deus é o nosso Criador. Sabendo que Deus é o nosso Criador, nós devemos sempre reverenciar, devemos dar adoração a este Deus. E Deus é o Criador dos céus e da terra. Segundo o subtópico, Deus é libertador de Israel. Aqui nós entramos, trazendo para o mundo atuais, nós somos os verdadeiramente que fomos libertados por Deus, os libertadores. Quantos de nós tiveram, como teve o povo de Israel, no cativeiro? Por isso chama Deus o libertador. E muitos, me incluo nesse, fui libertado por Deus, pela misericórdia dEle. E hoje, eis-nos aqui, para glorificar, exaltar e dar verdadeiramente adoração a este Deus. Vemos nessa imagem, onde temos ali, eu coloquei essa imagem, onde temos ali o mundo, no caso o planeta Terra, e muitas as mãos ali. Vemos que hoje o ser humano, ele se acha dono do mundo. O ser humano, ele tem a capacidade de se achar que ele é o dono. A criatura querendo ser o dono do Criador. Como pode o ser humano, ao ponto da, não sei se é a ignorância, posso melhor dizendo, a ignorância do ser humano ao ponto de se achar superior ao Criador, aquele que nos criou, aquele que nos formou, e muitas das vezes não reconhecer o Deus e dar verdadeiramente adoração a Ele. E Israel é o templo de Deus, que é o terceiro subtópico. Nós, como Israel, somos o templo do Senhor. Nós, templo, a carne, no caso o corpo, melhor dizendo, é o templo do Senhor. Então, o tópico de número 1, como subtópico também de número 1, vai dizer, vamos lá? 1, 2, 3. Subtópico de número 1. Vamos lá. Gênesis 1, 2, 3. Gênesis 1, capítulo 1, versículo também 1. E Levítico, capítulo de número 1, versículo de número 17. Deus é o Criador dos céus e da terra. Gênesis mostra que Deus criou tudo, quanto existe. Levítico reivindica dos israelitas que consagre tudo ao Senhor. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Então nós vemos aqui, onde Deus, lá em Gênesis, o livro aonde Moisés escreveu, Deus criou tudo. Vemos que a terra era como? Sem forma e vazia. Não havia nada nessa terra, não havia nada. O que Deus fez? Ele criou tudo. Deus criou tudo. A terra era sem forma e vazia. E o Deus a qual nós servimos, Ele criou tudo. Tudo que há. O ser humano, hoje em dia nós vemos muitas vezes as pessoas acharem que o ser humano hoje criou algo. A ou B, nada. Tudo quem criou foi Deus. O que o ser humano hoje em dia ele faz, ele inventa.
ele inventa algo que já foi criado por Deus. Dando um exemplo simples, o petróleo. Hoje nós temos o combustível. O petróleo, ele vem derivado, o combustível, melhor dizendo, ele vem derivado do petróleo, que já existia por Deus. O papel, enfim, diversos exemplos que nós podemos ver. Hoje em dia, tudo foi criado por Deus. Tudo que nós vemos hoje, o ser humano, ele criou algo. Não, o ser humano não cria algo nenhum. Melhor, o ser humano nada criou. Tudo que o ser humano ele faz é copiar o que Deus já criou. Então, portanto, Deus, temos a plena convicção que Deus é o criador de tudo. Deus é criador de tudo, tudo, tudo. Tudo quanto há nessa terra, Deus é o criador. O ser humano, como eu falei, novamente, o ser humano, normalmente, ele pode, não inventar algo no sentido que já foi criado por Deus. Vamos lá, do outro lado? 1, 2, 3. Amém. Aqui nós vemos o povo de Israel que saiu do Egito. E Deus, ele claramente vai dizer ao povo: ao mesmo tempo, exortai-os didaticamente, por meio das ofertas e dos sacrifícios, que nenhum ídolo pode ser honrado como o nosso Deus. Os egípcios e os próprios cananeus, eles tinham por hábitos de oferecerem a ídolos adoração, oferecerem ídolos, sacrifícios. Eram práticas normais naquela altura, infelizmente. E o próprio Deus, por isso que nós vemos que o livro de Levítico é o livro da lei. É Deus implantando no povo a sua lei. A lei que verdadeiramente a oferta e do sacrifício, que nenhum ídolo pode ser honrado como o nosso Deus. Ensinando ao povo que verdadeiramente a honra deve ser dada ao Deus. As ofertas oferecidas devem ser dadas ao verdadeiro Deus. O povo já foi ensinado. E como pode que, passado o tempo, o povo de Israel padecia? O povo de Israel entrava em dificuldade. O povo de Israel virava as costas para Deus. Por quê? Simplesmente não cumpria o livro de Levítico, o livro da lei. Por isso que muitas das vezes o próprio Deus castigava o povo. Muitas das vezes o próprio Deus, ele fazia, não que Deus quisesse fazer isso com o povo, mas por forma de correção, ele tinha que castigar o seu próprio povo. Por falta de quê? Justamente se voltar e vemos o próprio povo de Deus oferecendo ofertas e sacrifícios a ídolos. Se nós formos ler a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, o que mais nós vamos ver é isso. O próprio povo de Deus se voltando para Deus, virando as costas para Deus, justamente oferecendo a adoração, oferecendo sacrifícios de tolo, como se diz. Para quê? Para ídolos, onde eles já foram ensinados, e esse ensinamento foi dado no deserto. Isso era para ter passado de geração para geração, mas muitas das vezes, as gerações, quando normalmente passa por grande prova, grandes desafios, grandes dificuldades, normalmente ela zela pela lei. Mas quando vem uma geração, normalmente uma geração mais pautada no alívio, no descase, normalmente deixa de zelar pela lei de Deus. Isso muitas das vezes acontece nos dias atuais. Você repara pelos próprios filhos, a criação dos filhos,
Normalmente, a maioria dos pais aqui presente, normalmente teve uma criação rígida, uma criação dura, uma criação muito difícil. E normalmente, nós procuramos sempre dar para os nossos filhos coisas melhores, que aquilo que a qual nós passamos, verdadeiramente eles não vinham também. Mas lembre-se de uma coisa, normalmente, as dificuldades faz com que cresça povo forte e povo firme, povo pautado em cima da lei. E normalmente, quando a gente procura, não estou falando que isso é mal ou ruim, pelo contrário, nós sempre queremos, porque o próprio Deus, se nós, como disse o próprio Jesus, se nós somos maus, sabendo dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus que está nos céus. Nós somos maus. Então, por isso que eu estou falando, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, mas muitas das vezes atrapalhamos. E muitas das vezes essas ofertas, porque o povo de Deus, nós vemos o povo de Israel, justamente o povo normalmente padecendo nos reinados mais à frente. Porque normalmente, às vezes, teve um alívio, de certa forma. Aí Deus abradava. Aí, normalmente, o povo ia, voltava, virava as costas para Deus. Aí Deus tinha que apertar. Tópico de número 1, subtópico de número 2. Vamos lá? Subtópico número 2, 1, 2, 3. É forte. Isso é muito forte. Acabamos de passar pelo momento ofertório agora. Deus é o libertador de Israel. Como eu havia falado, Deus é o nosso libertador. Foi Ele que nos libertou. Trazendo para os dias atuais, para os nossos dias atuais, foi Ele que nos libertou da mão de Faraó, do Egito. Nós éramos como escravos, nós éramos como o povo de Israel. Verdadeiramente Deus nos libertou. Aí vemos aqui, o livro de Levítico patenteia aos filhos de Israel que Deus é o libertador do seu povo. A palavra patenteia vem do verbo patentear. Quer dizer que Deus queria mostrar para o seu povo, que aos filhos de Israel, que Deus é o libertador do seu povo. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Vemos aqui, aí nós temos aqui os dois exemplos. O primeiro, em Êxodo, capítulo de número 23, o versículo de número 15. E o segundo, segundo as Crônicas, capítulo 9, e o versículo de número 7, que por coincidência está aqui. Vamos lá? Todos sabem esse versículo de qual é salteado? Alegria. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7. Deus ama a quem dá com alegria. E aqui depara com essa situação, que verdadeiramente, quem reconhece que foi libertado, jamais, diante do Senhor, de mão vazia, jamais poderia comparecer diante do Senhor de mão vazias. O povo de Israel, no deserto, eles vinham trazer a oferta. Mas se você for ler o livro de Levítico, você vai ver que as ofertas era tão importante, mas Deus sabia das dificuldades e das necessidades de cada um. Deus ele é tão Deus misericordioso, que Deus não exigia de todo mundo trouxesse as suas ofertas iguais. Se você for ler o livro de Levítico, você vai ver que Deus, ele designava a cada um ou a cada família trazer a oferta específica para as suas condições.
E assim nos dias atuais é a mesma coisa. Por quê? Por que isso? Porque verdadeiramente só traz algo à casa de Deus, que é isso aqui, ó, que Deus o libertador, de Israel. Quem reconhece que Deus o libertou. Por isso que eu zelo muito, eu já tem muitos anos, principalmente os nossos obreiros aqui, à frente, sabe, do Ministério ADEF, não tem por obrigação e por prática pedir dinheiro a ninguém. A única coisa que nós, o ministério, pela vida do nosso pastor presidente, sempre nos ensinou a ser fiéis a Deus. Fiéis em quê? Quem sabe? Nos dízimos e nas ofertas. Nosso evangelista Iackson, recém-chegado, ele já sabe. Fiéis em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Então, recém-chegou no ministério, ele já sabe que o objetivo desse ministério não é arrecadar fundos, não. O objetivo desse ministério é ensinar a todos que chegam aqui, que venham a ser fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque não tem como chegar diante de Deus, comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Porque se nós temos algo, porque foi o próprio Deus que nos deu. Tudo a qual que nós temos, é Deus que nos deu. Já foi falado aqui, tudo pertence a Deus, tudo é do Senhor. Então não tem como. Por isso sempre nos são ensinados que devemos ser sempre fiéis diante da obra do nosso Deus. Tópico de número 1, subtópico de número 3. Israel é o templo de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Levítico, capítulo de número 10, versículo de número 3. Logo, toda a nação israelita era, e no futuro será, um templo de adoração ao Senhor. Levítico de número 10, capítulo de número 10, versículo de número 3. Logo, toda a nação israelita, e no futuro será. No futuro será um templo de adoração. Um templo de adoração ao Senhor. Um templo de adoração ao Senhor. No futuro será. Nós, como verdadeiramente povo de Deus, um templo de adoração ao Senhor. E isso significa que o povo hebreu não era limitado a ser uma mera teocracia, mas a comunidade de adoração por excelência ao nosso Senhor. Por isso que nós estamos estudando esse livro Levítico. A forma de excelência a qual nós devemos dar ao culto ao nosso Deus. Um culto de adoração por excelência. Porque servimos um Deus que é zeloso e um Deus que exige do seu povo a excelência, principalmente também na adoração. Um Deus, ele é tão zeloso e tão perfeito, que nós vamos ver, que é um Deus que não aceita oferta e nem sacrifício de qualquer maneira. O Deus, nós vemos aqui, e algumas aulas anteriores também nós vimos, que um Deus, que quando o povo ia ofertar a Deus, Deus especificava o animal e dizia que ele não poderia vir sem mancha, sem mácula, não poderia vir um animal de qualquer maneira. Quer dizer o quê? Que a oferta que a qual o povo trazia para Deus não poderia ser uma oferta de qualquer maneira. Um Deus zeloso, um Deus que a qual
verdadeiramente exigia do seu povo a excelência, até mesmo para adorá-lo. Um Deus que exigia do seu povo a excelência para adorá-lo. Tópico de número 2, subtópico de número 1. Os animais e os vegetais são do Senhor. A teologia do Levítico mostra a criação como servo do Criador. Por essa razão, os animais e os vegetais em Israel não eram adorados, mas serviam para a adoração a Deus. Os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação, nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos dos impuros. Por isso, adoravam a bois, a crocodilos, a falcão, a gato e etc. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 25. Ora, como eu já havia falado, os próprios egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação. Vemos aqui, o povo de Deus, por essa razão, os animais e vegetais em Israel não eram adorados, mas serviam para adoração a Deus. O povo de Deus, através do livro de Levítico, foi ensinado que a verdadeira adoração é para o Deus vivo e verdadeiro, não para animais, onde nós vemos aqui que no egípcio e outros lugares, e até hoje, nós vemos nos dias atuais, impressionante, nos dias atuais nós vemos países, por exemplo, a Índia adora animais. Nos dias atuais, no século 21, no ano de 2023, existe ainda países que reverenciam animais. Ao tamanho da ignorância do ser humano. E o povo de Deus, o povo hebreu, ele aprendeu que mais serviam para adorar. Os animais, eles serviam a Deus para adorar. Mas como eu havia falado, mas não era qualquer animal. Porque servimos um Deus qualquer. O povo de Deus foi ensinado a ser exigente para o Deus a qual serve, que é um Deus exigente. Então esses animais, a qual eles não faziam questão nenhuma, se o animal estava impuro, se o animal era manco, se o animal era com mancha, como o próprio povo de Deus foi ensinado, eles serviam de qualquer maneira. E pelo contrário, além deles servir, eles até reverenciavam esses animais, adoravam esses animais, ao ponto de Deus verdadeiramente abominar esse tipo de ritual, esse tipo de praxe, esse tipo de prática. E isso tudo, por isso que Deus verdadeiramente, quando leva o povo para o deserto, é um tempo verdadeiramente de aprendizado, de deixar toda a mazela, de tudo aquilo que aprendeu, de ruim para trás. Ao ponto que nós vemos que quando chega na terra, na tão sonhada terra prometida, só alcança aqueles que saíram verdadeiramente do Egito, só chegam nela 2. O resto, infelizmente, teve que parar pelo meio do caminho. Porque justamente estavam acompanhando ele, justamente as práticas, verdadeiramente, que não agradavam a Deus. Aí nós vemos embaixo as 10 pragas, justamente aonde os animais, aonde alguns adoravam, justamente Deus, justamente fez com que eles verdadeiramente aprendessem que verdadeiramente isso eram adorações inúteis. Tópico de número 2, subtópico,